e alunas do quarto e quinto ano. Nós estamos iniciando mais uma videoaula e nesta etapa nós vamos reconhecer algumas características dos ângulos. Isso mesmo, eu percebi ao longo de algumas aulas, onde estávamos trabalhando polígonos, as figuras planas, e eu percebi que em alguns momentos vocês ficaram com bastante dúvida em relação a esse conteúdo. Então a gente vai revisitar o mesmo, vou apresentar alguns conceitos importantes, a classificação e depois uma demonstração, de uma prática que vocês também podem estar fazendo em casa. É bem interessante e vai fixar ainda melhor essa classificação, essa ideia de ângulos para cada um de vocês. Então, vocês vão assistir uma pequena animação onde mostra algumas informações importantes sobre o conceito e a classificação de ângulos. E em seguida eu já apresento a atividade que vocês podem estar fazendo em casa e estar me enviando, seja por foto, seja por vídeo. Isso vai ficar a critério de vocês, tá certo? Então vamos lá assistir essas demonstrações. Ei! Oi! Como você está? Eu ia começar a minha rotina de exercícios para me manter em forma. O que eu mais gosto é o yoga. Como eu treinei bastante, eu posso me dobrar em qualquer ângulo sem nenhum problema. Você sabe o que é um ângulo? Não, eu vou te explicar. O ângulo é o espaço entre duas retas que partem do mesmo ponto. Por exemplo, agora o meu corpo está traçando um ângulo. As retas que formam o ângulo se chamam lados, e o ponto em comum entre elas se chama vértice. No meu corpo, o meu quadril seria o vértice, e a parte superior e a parte inferior do meu corpo seriam os lados. Medimos os ângulos em graus. Os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Dependendo da abertura que tiverem, os ângulos são divididos em ângulos agudos, aqueles que medem menos de 90 graus. Ângulos retos, os que medem 90 graus. Ângulos obtusos, os que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Ângulos rasos, são aqueles que medem 180 graus. Esta é a minha posição preferida. Você viu quantos ângulos podemos fazer? Acho que hoje não era o meu dia, mas vamos revisar o que nós aprendemos. Os ângulos são formados por duas retas que chamamos lados. O ponto em comum entre elas se chama vértice. Para classificar os ângulos, medimos a sua abertura. Esta se mede em graus. Dependendo desta medida, os ângulos podem ser agudos, medem menos de 90 graus. Retos, medem 90 graus. Obtusos, medem entre 90 e 180 graus. Rasos, medem 180 graus. Isso é tudo sobre os ângulos. Espero que vocês tenham aprendido, amigos. Eu acho que vou chamar uma ambulância. Agora nós iremos fazer uma atividade mais prática, onde vocês deverão também fazer em casa um círculo como esse. Vocês podem utilizar folha de caderno, uma folha sem pauta, e aí vocês vão rabiscar uma circunferência, e aí vocês podem colorir representando a parte do círculo, ok? Então vocês podem fazer isso dos dois lados. Se você já tiver alguma folha colorida, já pode deixar e apenas fazer aqui o contorno, a circunferência, e aí temos aqui o círculo, que é essa parte interna. Bom, inicialmente eu quero que vocês não esqueçam mais que uma circunferência, este círculo aqui, ele tem 360 graus. Vocês já viram aí no vídeo anterior que a divisão, que a gente mede os ângulos em graus, e essa circunferência aqui ela tem 360 graus. Anota isso no caderno de vocês para vocês não esquecerem mais. Bom, e aí o que é que a gente vai fazer para a gente compreender melhor essa noção de ângulos? A gente vai dividir este círculo ao meio, podem observar.
Esse círculo nós vamos dividir ao meio. E aqui vocês já podem observar que a gente formou um ângulo. Como é que eu chamo esse ângulo, professor? Bom, aqui nós temos um ângulo raso. Por que ele é um ângulo raso? Porque ele mede 180 graus. E por que ele mede 180 graus? Bom, se a gente desfizer, a gente vai perceber, lembra que eu falei para vocês que a circunferência ele tem 360 graus? Então, se eu dividir ao meio, 360 dividido por 2, nós vamos ter 180. Então, por isso, esse ângulo, vejam só, essa abertura, ela tem 180 graus, portanto, é um ângulo raso. Anota aí também no caderno de vocês que um ângulo raso tem 180 graus. Agora, nós vamos dividir ao meio novamente. Observem. Agora, a gente está dividindo ao meio. Observem. E agora, nós temos aqui um ângulo reto. Por que é um ângulo reto? Bom, se aqui tínhamos 180 graus, nós dividimos ao meio, a metade, 90 graus. Então, geralmente, vocês vão encontrar, né, esse ângulo de 90 graus representado dessa maneira. Ok? Então, aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Vocês podem perceber que aqui seria uma reta e aqui outra reta. Quando essas duas retas elas se encontram perpendicularmente, percebam que vem uma reta aqui e outra reta cruza. Nesse cruzamento, a gente consegue observar a formação de um ângulo reto. Ângulo esse, como eu falei para vocês, que mede 90 graus. Anota isso também aí no caderno de vocês, para não esquecer mais. Só retomando. 360 graus, 180 graus, e aqui nós temos 90 graus, que é um ângulo reto. E eu também posso dividir isso ao meio. Observem atentamente. Se a gente dividir aqui ao meio, nós teremos o quê? Nós vamos ter agora um ângulo de 45 graus. Mas por que 45 graus? Percebam que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Olha só a marquinha como ficou aqui. Ficou a metade. Então, essa metade forma um ângulo de 45 graus. E como é que eu chamo esse ângulo, professor? Esse ângulo que nós conseguimos formar aqui, ele é menor do que 90 graus. Por ele ser menor que 90 graus, nós chamamos esse ângulo de agudo. Anota isso também no caderno. Um ângulo menor, olha só, ele é menor do que o ângulo de 90. Então, qualquer ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Se eu abrir novamente, a gente dobrar aqui, por exemplo, o que é que vocês estão percebendo aqui? Nós temos o ângulo reto, porém, agora nós temos um ângulo, olha só, maior que 90 graus. Vou até representar aqui para vocês. Observem, nós temos aqui um ângulo maior que 90 graus. E como é que eu chamo esse ângulo maior de 90 graus? Nós chamamos de ângulo obtuso. Aqui nós temos um ângulo reto de 90 graus. E aqui, como é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, porque esse é um ângulo raso de 180 graus, mas ele é menor. Por ele ser menor do que 180 e maior que 90 graus, nós temos um ângulo obtuso. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa classificação de ângulos. Vocês farão uma atividade logo a seguir. E aí, qualquer dúvida, vocês voltem. E não esqueçam, vocês podem fazer essa representação em casa para ficar ainda mais fácil. Aí vocês podem ir colocando as medidas, colocando a classificação e ficando tudo ainda mais claro. Estamos finalizando. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos e a classificação de ângulos. E agora, para concluirmos esta aula, eu estarei encaminhando lá no nosso grupo de WhatsApp alguns exercícios de fixação para que vocês possam realmente demonstrar que vocês conseguiram aprender.
Na dúvida ainda, retoma esse vídeo, pesquisa novas videoaulas, faz e refaz leituras do nosso livro didático, que eu tenho certeza que vocês irão reconhecer e classificar os ângulos. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.